Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, é com muita alegria que nesse dia abençoado e tão esperado por mim, que eu venho lhes apresentar o mais novo desafio a qual o Senhor colocou no meu coração, que é trazer uma semana de estudos bíblicos para você. E o tema desse nosso estudo bíblico vai ser discípulo, fazer discípulos. Glória a Deus, meu irmão, ser discípulos, fazer discípulos. Meu irmão, é tempo de um povo de Deus trabalhar. Sabe por quê, meu irmão? O mundo é o nosso campo de ação. E devemos, meu irmão, se esforçar-nos para dar ao mundo a última mensagem, para entregar ao mundo a última mensagem de misericórdia. Glória a Deus. Ser discípulos, fazer discípulos, segue o desafio de Cristo a todos nós cristãos. Ide por todo o mundo. Mais do que um chamado, meu irmão, mais do que um chamado ao serviço. Esse estudo eu quero apresentar a simples prática, meu irmão, para cada um de vocês, meus seguidores, de aprender, de nos fortalecer, de se envolver, tanto homens, mulheres, crianças, jovens, todos vai ter um comprometimento com a proclamação da verdade de Deus. Meu irmão, eu quero trazer a vocês esse estudo glorioso, esse estudo poderoso que vai nos ajudar, meu irmão, a abençoar o próximo, amém? Vai nos ajudar a levar o evangelho, vai fazer aquele esforço evangelístico de levar a mensagem de Deus ao mundo. Meu irmão, mediante do poder do Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão? Jesus em breve voltará. E temos que estar preparados. E para estar preparado, precisamos trabalhar na obra de Deus. Precisamos levar o evangelho. Precisamos fazer discípulos, ser discípulos e fazer discípulos, meu irmão. Então, vamos trabalhar? Vamos fazer a obra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, segue o primeiro estudo. Ser discípulo, fazer discípulo. Vem comigo. Glória a Deus. Segue então o nosso primeiro estudo. Ser discípulo, fazer discípulo. Com o tema todos envolvidos na missão. Primeiro estudo, ser discípulo, fazer discípulo. Todos envolvidos na missão. Glória a Deus. Olha só. João capítulo 4, versículo 34 e 35 nos diz: naquele dia, os discípulos estavam preocupados em cuidar de seu mestre. Queriam que ele se alimentasse para resistir à dura jornada que estava diante dele. Jesus, entretanto, respondeu de uma maneira estranha. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, minha irmã, eu quero aqui destacar 2 pensamentos que merecem ser bem destacados na resposta de Jesus. Primeiro pensamento é a importância, meu irmão, de realizar a obra do Pai. Não dá para fazer a obra do Pai de qualquer jeito, né? Fazendo a sua vontade, não dá. E segundo pensamento, meu irmão, é que os campos já estão brancos para a ceifa. Olha só, os campos já estão brancos para a ceifa. Então quer dizer, meu irmão, que não há mais tempo para esperar. O mundo já está maduro. As pessoas sofrem e buscam desesperadamente a solução para os seus problemas. Mas, meu irmão, numa infinidade de saídas aparentes, né? Mas só se frustram, só
perdem a esperança. Sabe por quê? Porque o pecado tem causado muitos males, meu irmão. Muitos males. Já está na hora de Jesus voltar. Já está na hora de Jesus voltar. No entanto, meu irmão, a obra de proclamar as boas novas da salvação em Jesus deve ser terminada. Todos envolvidos na missão é a maneira de Deus preparar seu povo e o mundo para a segunda vinda de Jesus. Ao ver a dor de um mundo desesperado, sabe, despedaçado, não podemos ficar de braços cruzados, meu irmão. É tempo de colher, mas não pode haver colheita aonde não se semeou nem se cultivou, meu irmão. As campanhas de evangelismo que realizamos são projetos maravilhosos, né, de colheita, né? As mensagens no grupo, as mensagens aqui nas redes sociais, os devocionais, isso aqui, meu irmão, é tudo projeto de colheita. Mas vem cá, meu irmão Carlos, como vamos colher se não semearmos? Por outro lado, meu irmão, o trabalho da semeadura deve ser realizado conforme a vontade do Pai. Não pode ser assim, alvoroçado de qualquer jeito, e não de qualquer maneira, meu irmão. O propósito desse estudo é mostrar a maneira pela qual Deus deseja terminar a sua obra. Glória a Deus. Envolvimento de todos. Não existe, meu irmão, experiência mais dolorosa do que de enganar a si mesmo, né? Alguém pensa que chegou, por exemplo, em Moscou, né, quando em realidade chegou a São Paulo, por exemplo, né? E apenas de todas as explicações e adversidades e advertências ainda resiste em avaliar o caminho percorrido, né? Não existe pior cego do que aquele, meu irmão, que não quer ver. O pior surdo é aquele que não deseja ouvir, né? Paradoxal, como por exemplo, possa parecer, glória a Deus, né? Ou seja, corremos o risco, meu irmão, de cair no mesmo terreno ao tratarmos de cumprir a missão. É fácil chegar à conclusão de que estamos no caminho certo, porque cada ano batizamos milhares de novos crentes e porque as estatísticas aumentam mais e mais. Se estudarmos o propósito, meu irmão, de Jesus, né? Jesus tinha em mente, ao nos confiar a missão, talvez nós descobramos a triste realidade de que estamos fazendo o que humanamente cremos ser melhor e não o que o mestre nos ensinou. Meu irmão, no Sermão do Monte, por exemplo, Jesus, ele advertiu: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, nem todos, mas aquele que fez a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia, hoje, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aí em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Essa é a triste, meu irmão, a triste descrição da realidade de pessoas sinceras que fizeram o que consideravam ser correto e, no entanto, se perderam no dia final por uma simples razão, não fizeram a vontade do Pai, né? Não é só pregar o Evangelho, meu irmão, não é só pregar o Evangelho, não é só pregar o Evangelho, não é suficiente fazer. É necessário saber por que fazemos o que fazemos. A esta altura, meu irmão, convém pensar sobre algumas questões. Qual é a missão que Jesus nos confiou? Estamos fazendo a vontade do Pai? Em que consiste sua vontade ao nos entregarmos a missão? São perguntas que precisamos responder, precisamos entender, saber. Precisamos entender que Deus
Deus, meu irmão, não nos deu a missão porque precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele é Deus, né? E como tal, não conhece impossíveis. Deus não conhece o impossível, né? Se Ele quisesse, o mundo seria evangelizado em um segundo, né? Poderia abrir hoje mesmo o mar de dificuldades, para que toda a nação, tribo, língua e povo conhecesse a mensagem de salvação. No instante, assim, conhecessem a mensagem de salvação no instante, né? Assim como abriu o Mar Vermelho para que o povo de Israel passasse, né? Certa ocasião, meu irmão, Jesus disse, ele disse a Zorobabel: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está em Zacarias 4, versículo 6. Engana-se, meu irmão, quem crê que Deus precisa do ser humano para pregar o Evangelho. Engana-se. O Espírito de profecia, ele é categórico ao afirmar que Deus poderia haver realizado os seus desígnios de salvar pecadores sem o nosso auxílio, né? Sem o nosso auxílio, caso se tratasse somente de pregar o Evangelho. Glória a Deus. Deus poderia fazê-lo sem nossa ajuda, mas Ele nos deu a missão, porque nós, os crentes cristãos, precisamos pregar o Evangelho a fim de crescermos na nossa vida cristã. Amém, meu irmão? O único meio de crescimento em graça é achar-se interessado em fazer exatamente a obra que Cristo nos ordenou fazer. Amém, meu irmão? Como os anjos, por exemplo, né? Como os anjos. Por outro lado, a pregação do Evangelho poderia ser realizada mediante o ministério dos anjos, né? O autor da Epístola aos Hebreus pergunta a respeito dos anjos. Não são todos eles espíritos ministrados, enviados para ser vistos a favor dos que hão de herdar a salvação? Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, ok? Os anjos estão sempre, meu irmão, sempre dispostos a servir. Eles poderiam pregar o Evangelho com uma velocidade vertiginosa. Se fosse para encontrar um método mais fácil e rápido de evangelizar o mundo, meu irmão, Deus chamaria os anjos, né? Deus poderia ter proclamado ali sua verdade por meio de anjos sem pecado, mas esse não é o seu plano, né? Esse conceito ele é enfatizado repetidas vezes. O anjo enviado a Filipe poderia ter ele próprio feito a obra pelo etíope, né? Mas essa não é a maneira de Deus agir. Esse é o plano que os homens trabalhem por seus semelhantes. São significativas as expressões, meu irmão, mas esse não é seu plano. E mais, não é essa maneira de Deus agir, meu irmão, não é essa maneira. Deus tem um plano específico para a pregação do Evangelho. E nesse plano, os anjos não são os agentes de pregação. A igreja, meu irmão, deve cumprir a missão envolvendo cada cristão, cada crente, né? Pois o ser humano precisa fazer parte dela, meu irmão, precisa fazer parte dela urgentemente. É uma questão de sobrevivência espiritual. Deus poderia haver ali realizado seu prodígio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Ele poderia muito bem, ele é Deus, mas a fim de desenvolver os caráteres semelhantes a de Cristo, nós precisamos, meu irmão, partilhar da sua obra. Nós precisamos partilhar da sua obra. Qualquer método, meu irmão, qualquer método que deixe o cristão crente sentado, observando os outros, cumprindo a missão, não é coerente com o plano divino. Não é. Como os animais ou com pedras. Não. Na realidade, não são somente os anjos, meu irmão, que poderiam pregar o Evangelho. Certa ocasião, Deus tinha uma mensagem para Balaão, né? Balaão. Não havia nenhuma evangelista ali perto dele, nenhum pastor, nenhum obreiro bíblico, não havia nada. Havia só uma jumenta. O texto bíblico relata então
O texto bíblico ele relata. Então o Senhor fez falar a jumenta. Está lá em Números 22, 28. Né? Deus poderia usar homens hoje, Deus poderia usar hoje animais para pregar o evangelho. Poderia ser assim, se ele quisesse, meu irmão. E não somente os animais, como também as coisas inanimadas, né? Quando Jesus esteve na terra, meu irmão, ele afirmou: se eles se calassem, as próprias pedras clamarão. Está lá em Lucas, no capítulo 19, no versículo 40, ok? No entanto, o plano divino para a evangelização é outro. Nós, seres humanos, não podemos esquecer do plano divino e criar nossos próprios planos, crendo que dessa maneira estamos ajudando a Deus. Fazendo assim, corremos o risco, meu irmão, de chegar ao dia final e descobrirmos que, embora tenhamos feito tantas coisas boas e com a melhor das intenções, não fizemos a vontade de Deus. Isso é uma ilusão, meu irmão, uma ilusão. Amém? Imaginemos então que eu seja o dono de uma fábrica de bicicletas, né, e deseje testar ali a resistência do meu último modelo. Reúno então ali um grupo de funcionários e dou a eles uma missão de levar as bicicletas, por exemplo, de Iguape para Brasília, pronto, por terra, pedalando. Digo a eles que anotem todos os detalhes e resistências dos freios, dos pedais, dos pneus, etc. Despeço-me do grupo e digo que estarei esperando por eles lá em Brasília. Veja só, assim que eu me retiro, os empregados se reúnem e começam a formar comissões para estudar a maneira mais rápida, econômica e fácil de levar as bicicletas até Brasília, né, de Iguape para Brasília. Passam horas e horas ali analisando qual seria ali o melhor método de cumprir essa missão, né? Teses são escritas e livros a respeito do assunto são publicados. Finalmente chegam à conclusão de que é melhor levar as bicicletas de avião, porque é a maneira mais rápida, né? Eles ainda encontram uma passagem aérea em promoção. Olha só, meu irmão, ao nos encontrarmos em Brasília, eles estão felizes, acreditam ter feito um excelente trabalho e espero que eu os reconheça como fiéis empregados. Porém, ao pedir o relatório com detalhe de resistência da bicicleta, um olha para o outro e eles percebem com tristeza que não cumpriram a missão. Sentem-se frustrados. Gastaram muitas horas de estudo e análises. Trabalharam muito para conseguir os recursos. Fizeram ali o que consideravam ser o melhor, mas infelizmente não cumpriram a missão. Sabe por quê? Porque não quiseram. Mas porque eles não entenderam. Não porque eles não quiseram, porque eles não entenderam a missão, né? Isso é um plano divino, meu irmão. É plano divino. Qual é então o plano divino, meu irmão Carlos, com a relação à missão? Leamos mais uma vez a declaração inspirada. Pessoal, Deus poderia ter proclamado sua verdade por meio de anjos sem pecado, mas esse não é o seu plano. Deus poderia ter proclamado sua verdade por meio de anjos sem pecado, mas esse não é o seu plano. Meu irmão, é evidente que Deus tem um plano para o cumprimento da sua missão. Ele seria injusto se nos desse somente a missão, mas não nos ensinasse a maneira de cumpri-la, né? Não se trata, meu irmão, de inventar o método de fazer o que Ele já nos ensinou a fazer, não. E Ele nos ensinou o seguinte: ao descer sobre vós do Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Então, meu irmão, ser testemunha é atributo de seres humanos, né? Nem os animais, nem as coisas podem dar testemunho.
Uma testemunha é uma pessoa que relata o que viu, o que viveu. João disse o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. Está em 1 João, está no capítulo 1, versículo 1 e 2. Portanto, meu irmão, quando Jesus deu a missão a seus discípulos, instantes antes de subir ao céu, ele estava ali recordando ali algo que já havia ensinado a eles antes da sua crucificação. E será pregado esse evangelho do reino de todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Está em Mateus 24, versículo 14. Glória a Deus. Meu irmão, a expressão chave aqui é para testemunho, né? É para testemunho. Você tem que testemunhar, meu irmão. Testemunhar. E testemunho é um assunto de cada crente, de cada um cristão. Um testemunho pessoal, não corporativo. Ele lhes fez lembrar isso depois da sua ressurreição, antes de subir ao Pai, né? Glória a Deus. Teve um escritor que disse o seguinte a respeito disso: Cristo estava a apenas alguns passos do trono celestial quando deu sua comissão aos discípulos, abrangendo como missionários a todos os que crescem em seu nome. Disse ele: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. O poder de Deus os havia de acompanhar. Note, meu irmão, a expressão abrangendo. Note a expressão abrangendo como missionário a todos os que crescem em seu nome. Na mente de Cristo, meu irmão, a missão não consistia somente em pregar o evangelho, mas fazê-lo abrangendo como missionários a todos os que crescem em seu nome. Todos, exatamente todos. Você creu, então você está missionário. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Isso é uma responsabilidade, meu irmão, né? Ser missionário é responsabilidade de cada cristão, de cada crente. Amém? Não podemos aí pregar aí coisas que não condizem a respeito a Deus, nem a Jesus Cristo. Então é responsabilidade de cada cristão, de cada crente. Voltemos agora à citação já mencionada. O anjo enviado a Filipe poderia ter ele próprio feito ali a obra pelo etíope, mas essa não é a maneira de Deus agir. É seu plano que os homens trabalhem por seus semelhantes. Está lá em Atos dos Apóstolos. Amém, meu irmão? Um dos primeiros conceitos que o Senhor nos ensinou com relação ao cumprimento da missão é que os homens trabalhem por seus semelhantes. Sabe por quê, meu irmão? Não existe cumprimento fiel à missão sem a participação do ser humano. Não existe. Essa participação pode ser coletiva, mas é muito mais individual. Meu irmão. 3 pensamentos se destacam nessa declaração. O primeiro é que toda a sua obra ele estivera preparado para um trabalho em favor das pessoas. Segundo é que a obra se expediria à medida que o número aumentasse. E o terceiro é que essa obra finalmente alcançaria os confins da terra, né? Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, essa é uma obra, e a obra individual, amém? Obra individual. Do ponto de vista bíblico, meu irmão, a missão que Deus confiou à sua igreja
não é apenas uma missão corporativa, mas uma missão que inclui ali a participação de todos e de cada crente, né? Jesus nunca imaginou sua igreja cumprir a missão com a participação de apenas uns poucos membros. Qualquer plano de evangelizador que deixe o crente cristão na condição de um simples espectador não é seu plano, não é seu plano. Essa não é a maneira de Deus agir, meu irmão. O mestre ensinou com clareza, com muita clareza. É como um homem que, ausentando-se do seu pai, do seu país, deixou sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e o porteiro ordena que vigie. Em Marcos, capítulo 13, versículo 34. O conceito é simples, meu irmão. O Senhor deixa a cada um a sua obrigação. Tal obra não pode ser realizada. A tal obra não pode ser realizada por procuração ou representação. Não existe a menor possibilidade, meu irmão, de que eu possa pagar alguém para que realize a obra que me foi confiada. A cada um foi distribuída a sua obra, e ninguém pode substituir a outro. Cada um tem uma missão de admirável importância, né? A qual ele não pode negligenciar ou passar por alto. Uma vez que seu cumprimento envolve o bem de alguma alma, e a negligência da mesma, a ruína de uma criatura por quem Cristo morreu, né, meu irmão? Então esse é um conceito precioso. Geralmente escrevemos muitos livros, né? Escrevemos muitos sermões, pregações, né? Mas na hora de entrar em ação, nos esquecemos dos ensinamentos do mestre, né? Preferimos levantar os olhos em busca de métodos mais fáceis, econômicos e produtivos, e nunca estamos satisfeitos com nada. Corremos de um lado, corremos para o outro em busca de um método da moda, né? E deixamos de lado o conselho divino, como por exemplo o seguinte: a todos quantos se tornam praticantes da sua graça, o Senhor indica uma obra em benefício de outro. Cumpre-nos esta individualmente em nosso posto, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. É Isaías capítulo 6, versículo 8. Sobre o ministro da palavra, a enfermeira missionária, o médico cristão, um cristão individualmente, seja ele comerciante, o fazendeiro, profissional, mecânico, sobre todos repousa a responsabilidade. Meu irmão, é nossa obra, revelar aos homens o evangelho da sua salvação. Toda empresa tem que nos empenharmos, deve ser um meio para esse fim, né? Glória a Deus. Observe, meu irmão, a expressão todos quantos, cumpre-nos sobre todos. Olha que expressão, né? Esse conceito não é apresentado apenas, meu irmão, uma vez ou em apenas uma ocasião. O espírito de profecia, ele repete várias vezes o mesmo conceito. A missão não é apenas corporativa, mas individual. Meu irmão, individual. Deus espera serviço pessoal da parte de todo aquele quem confiou o conhecimento da verdade para esse tempo. Nem todos podem ir como missionário para terras estrangeiras, não, nem todos. Mas todos podem, na própria pátria, ser missionário, na família, entre os vizinhos, né? Ninguém pode ser omitido ou crer que por colocar financeiramente outra pessoa pode cumprir a missão que a ele foi designado. Não pode. A cada cristão é designado uma obra definida. Amém, meu irmão? Isso aí, meu irmão, é crescimento, e crescimento mais rápido da igreja. Amém?
Glória a Deus. O resultado, meu irmão, de cumprir a missão é a participação individual de cada crente, tal como Jesus nos ensinou, seria que a obra se expandiria. À medida que seu número aumentasse, as palavras-chave aqui dos dois verbos, meu irmão, expandir e crescer. Veja só, a palavra-chave aqui desses dois verbos aqui é expandir e crescer. Ambos denotam expansão, multiplicação em números, né? Não teria, meu irmão, o povo não teria como mencionar números, né, como um indício de crescimento. Não teria como, né? A obra, o povo, ele observa, porém, que os números são o resultado de seguir o conselho divino e de envolver cada membro no cumprimento da missão. Se cada membro houvesse feito o trabalho que lhe foi confiado, então os números não podem ser a motivação para o cumprimento da missão, mas simplesmente o resultado de algo maravilhoso que ocorre na vida de cada cristão. Glória a Deus. O número, meu irmão, os números, porém, não são alheios aos ensinamentos bíblicos. A Bíblia está cheia de números, desde o Antigo Testamento, quando Israel deixou o Egito, né? Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé. Olha só, a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 37. Os números são citados na experiência de Pentecostes, então, que diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Está lá em Atos 2, versículo 41. Eles também estão presentes, meu irmão, os números, na realidade celestial. Olha só: olhei e eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Depois dessas coisas, meu irmão, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, língua, e em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Apocalipse 7, versículo 9. Sim, meu irmão, os números são muito necessários, não como fonte de inspiração ou motivação, mas como avaliadores, né? Podem não ser os melhores indicadores, mas ninguém descobriu ainda, meu irmão, indicadores melhores do que números, né? Se você me diz que está perdendo peso, a pergunta lógica será: quantos quilos você afirma que está perdendo ou crescendo? Terá que responder, né, a indagação: quantos centímetros, né? O Espírito de profecia, meu irmão, diz: os crentes de Tessalônica eram verdadeiros missionários, né? Por intermédio das verdades apresentadas, corações foram ganhos e salvos, acrescentados ao número de crentes. Está em Atos dos Apóstolos, né, meu irmão? Como sabemos que os tessalonicenses eram verdadeiros missionários? Por quê? Novas pessoas eram acrescentadas ao número de crentes. Seria assim incoerente afirmar que eles eram verdadeiros missionários sem que o número de crentes aumentasse, né? No início da nossa história, meu irmão, o início da minha história, né, eu fiz várias missões, né? Eu ia nas casas dos irmãos, até em outra cidade, levar a palavra de Deus, né? Mas eu já sabia que eu estava progredindo a cada dia, porque muitos corações foram alcançados através das mensagens que Deus me usava para compartilhar, né? Através dos sermões, através
dos devocionais, as visitas, através das redes sociais, muitas almas foram alcançadas, muitos corações foram alcançados. Então, meu irmão, aumentou, né, razoavelmente o número de discípulos. A minha família, por exemplo, eu de uma vez só batizei, eu levei ao batismo através da palavra de Deus, foi 8, né? E isso aí, meu irmão, que é fazer discípulo, ser discípulo e fazer discípulo, né? A missão será concluída, ainda não está concluída, ela será concluída. Esse será o segundo resultado de seguir os métodos, meu irmão, divino de evangelização, no qual a participação de cada cristão é indispensável. Finalmente, alcançar os confins da terra, né? A igreja, esse conceito, meu irmão, de levar a palavra, ela afirma, né? Ela afirma que no fim do século XIX, mais tarde, né, repartiu ali o conceito ao dizer-se: se cada um de nós fosse um missionário vivo, a mensagem para esse tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada povo, nação, língua. Isso, meu irmão, é ser discípulo. Isso, meu irmão, é fazer discípulo, né? É não ser missionário vivo, é ser um missionário vivo. Note, meu irmão, que o segredo para o termínio da obra, segundo os cristãos, é cada um de nós fazer a obra de Deus conforme a vontade de Deus. Amém? Então, meu irmão, igrejas, vocês devem se organizar, devem fazer plano, formulados para o trabalho que será realizado. Você, cristão, deve se organizar, deve fazer planos formulados para o trabalho na sua vida se realizar pelos membros, né? Temos que, essa obra missionária, meu irmão, essa obra de pregar o evangelho, precisa manter-se, né? Manter-se atingindo e anexando novas almas, né? Novos membros, novos territórios. Precisamos ampliar as porções cultivadas da vinha. Amém, meu irmão? O círculo deve ser estendido até que rodeie o mundo. Note, meu irmão, que se cada membro da igreja, ou se cada cristão estiver envolvido na missão, e se cada igreja se elaborasse planos para que cada crente se envolvesse, o círculo seria bem estendido e certamente rodearia o mundo. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, sabe como é que nós podemos estar fazendo isso? Compartilhando, compartilhando esse estudo. Você compartilha para o seu irmão compartilha para o outro irmão, e assim vai compartilhando. E aí você vai estar levando o evangelho a todo ao confins da terra. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, meu irmão, esse foi o nosso primeiro estudo. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Esse estudo foi tremendo, né? Nós falamos sobre o envolvimento de todos, né? Envolvimento de todos na missão. A missão, meu irmão, não é minha. A missão não é sua. A missão é de Deus, né? Esse propósito é de Deus. Ele enviou ao nosso coração. E a missão é de nós todos, meu irmão. Nós todos, eu, você, o pastor, o presbítero, a igreja, segue, todos temos que estar envolvidos na missão principal, que é ide, pregai o evangelho a todo mundo. Amém, meu irmão? Então, esse é o nosso primeiro estudo. Espero que você tenha entendido. Foi o nosso primeiro estudo, então teve algumas falhas, mas consertadas, tá bom? Eu espero que você venha
entender, que essa mensagem venha tocar no seu coração e que você venha se envolver nessa missão do ID, ser discípulos e fazer discípulo. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Compartilhe aí. Amém, meu irmão? E amanhã, novo estudo. Deus abençoe.